Só que se você coloca isso na mão de uma pessoa e ela não sabe que rumo que ela vai tomar, para onde você quer ir? A pessoa fica assim, não sei se eu vou para casa da minha mãe, se eu vou para casa da minha namorada, se eu vou para casa do meu tio, tô em dúvida. E a pessoa não tem rumo. Ela pode estar com o carro que for, com o navio que for, com o ônibus que for, com o caminhão que for, com uma potência na mão dela. Se ela não sabe para onde ela quer ir, nenhum vento é favorável. E o que eu gostaria de deixar muito claro para vocês aqui é que todas as pessoas que seguem a nosso Senhor Jesus Cristo têm uma obrigação da parte de Deus e da parte da igreja. Está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Esta é a vontade de Deus a vosso respeito. O quê? A vossa santificação. Independente do estado de vida em que nós estamos, se é padre, bispo, cardeal, papa, religioso, diácono, leigo casado, leigo solteiro, todos da igreja têm uma diretriz para se seguir, que o Concílio Vaticano II chegou e disse que a santidade é um chamamento universal para todos. Agora, o que acontece? A vida turbulenta, a falta de vida interior, de silêncio, às vezes acaba não deixando o católico penetrar desse espírito, dessa necessidade que ele tem que percorrer na vida dele. Ou seja, a primeira coisa que você tem que saber que você tem que ser na sua vida é santo. E eu não sei, eu gostaria que você fosse muito sincero comigo, porque a sinceridade aqui vai ser muito importante. Eu não sei o quanto do dia que você pensa na santidade, se você sabe o que consiste a santidade, o que é ser um santo. Se eu perguntar para você aqui agora, o que é um santo? Responda para mim. Deixa eu ver qual que é a definição que você tem de santidade, porque, gente, sem dúvida alguma, Deus quer isso para mim e para você. Deus quer isso para mim e para você. Aí tem pessoa já colocando, meu maior desejo é ser santa. Já começou bem, porque tem desejo. Santa Teresinha do Menino Jesus vai dizer que Deus não coloca no nosso coração desejos irrealizáveis. A pessoa perguntou a passagem bíblica, é 1 Tessalonicenses 4, 3. A Solange chegou e falou que ser santo é ser justo. Mas o que é ser justo? E muita gente ainda não respondeu. Intimidade profunda com Deus. Santidade é uma conversão constante. Mais ou menos. Peraí. Santa que ama muito a Deus. Foi a melhor resposta. Fazer a vontade de Deus também é seguir a santidade. Lutar contra o pecado e servir a Deus também é. Gente, deixa eu colocar para vocês aqui de uma maneira muito concreta. A santidade é a nossa perfeita união a Deus e transformação nele. Olha aqui, ó. A santidade é a nossa perfeita união a Deus e transformação nele. Por exemplo, ó, colocar assim, amar, atingir as coisas do céu, ir para a sétima morada, tudo isso é caminho de santidade. Mas qual que é a finalidade da santidade? A humildade é preciso para se chegar a ser santo. Mas a santidade é isso. É a perfeita união a Deus e configuração nele. É uma transformação em Jesus Cristo. É você ser uma reprodução de Jesus. Eu vou deixar bem claro aqui uma coisa que um dia a gente fez uma live com um psicólogo amigo meu e que é muito importante o que ele disse. Ele falava acerca do Padre Pio. Eu achei isso daí muito bonito. Ele falou assim que Nossa Senhora em Guadalupe, olha que coisa linda, não sei se vocês viram essa live com o Joel, disse assim que a Nossa Senhora estampou no tecido do índio a imagem dela. E quando ele abriu diante do bispo, houve aquele milagre que Nossa Senhora estava toda desenhada diante daquele tecido. Foi um milagre. E aí ele vai dizer que, falando sobre o Padre Pio, Nossa Senhora desenhou ela inteira no manto do índio, que é um santo, Juan Diego. Deus estampou no Padre Pio a Jesus. Ou também a gente pode olhar como São Francisco de Assis, que quando dizem que quando São Francisco entrou no céu, algumas pessoas disseram assim, olha ali, Francisco. Não é Francisco, não, é Jesus. Não, mas como Jesus é Francisco. E aí dizem que
a vida de São Francisco era de maneira tão plena, configurada a Deus, a Jesus Cristo, que algumas pessoas na eternidade confundiram São Francisco com Jesus, porque ele era muito parecido com Cristo. Não fisionomicamente dizendo, gente, entenda, nas virtudes, entendeu? Na vida de santidade. E aí, a primeira coisa que nós temos que entender é que nós temos uma luta cotidiana para chegar a esta meta. Né? E aí vai dizer aqui, ó, o Dom Rafael, olha que bonito, ó. Os alpinistas, paradoxalmente, não começam a sua escalada pela base, mas pelo cume, ó. Olha que legal isso daqui. Eles distanciam-se da montanha, olham para o cimo, para o pico da montanha, e depois traçam com a imaginação o itinerário, descendo até o sopé. Eles começam pelo fim. O fim marca o roteiro. E ele vai continuar dizendo aqui, ó, o desfecho de um romance é precisamente o que indica a trilha que deve seguir o escritor. Assim deve ser o processo estratégico da santidade. Pensa primeiro, onde eu quero chegar? Quais são os objetivos que devem ser colimados? Então, aonde que eu quero chegar? Eu tenho que pensar, então, como que isso vem na minha vida? Sempre no momento de silêncio e reflexão. É a partir daí que estabelecerá os caminhos e os meios para chegar. Gente, um dos meios que eu quero propor hoje aqui é uma coisa muito interessante chamada A Regra de Vida. E para isso eu peguei um livro para comentar junto com vocês, porque assim, gente, aqui na minha mesa tá cheio de coisa. Cheio de livros que fala sobre regra de vida. Eu fui e fiquei pesquisando em vários. Mas eu vou ler esse daqui com vocês. É um calhamaço de 900 páginas de um padre francês chamado Adolphe Tanqueray. Chama A Vida Espiritual Explicada e Comentada, e ele é mais conhecido como Compêndio de Teologia Cética e Mística. E aí eu vou trabalhar com vocês, e vou ler, e vou explicando sobre a regra de vida e a sua utilidade para cada um de nós. E aí eu peço para vocês uma coisa. Se tiver alguma pergunta e resposta, se você já deixa anotado aí, anota no papel qualquer coisa, e aí depois a gente fala sobre isso. Por quê? Porque dependendo de como for aqui a live, a gente vai marcando o nosso próximo conteúdo. Visto que hoje eu estou ao vivo com vocês, isso daqui não é uma live gravada, porque o combinado é uma live gravada ou uma ao vivo. Por quê? Porque isso daqui eu julguei importante estar junto com vocês.